A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, representou um avanço para um país que sofreu por 21 anos longos de ditadura. Porém, nesses últimos tempos que nós vivemos, nós temos visto pessoas que defendem o fim da democracia e outras que se dizem defensoras dela, mas que rasgam os princípios básicos desta Constituição. É para estes e contra estes que este canal se levanta e diz não à injustiça e não aos que atacam a nossa Carta Magna. É sobre aqueles que usam da injustiça para agirem em defesa de suas pseudas ideologias que nós vamos falar agora aqui no canal Falando de História. Muito bem, seja bem-vinda ou bem-vindo a este canal. É um prazer tê-la ou tê-lo aqui. Eu sou Noé Gomes, sou um professor, de história latino-americano, sem conta no banco, sem parentes importantes, mas que está aqui na luta, por um Brasil melhor, por um Brasil mais justo. E é difícil, ficar calado perante o que nós temos visto acontecer com o comediante, humorista Márcio Smelling. Márcio Smelling hoje representa, a representação do homem que sofre a injustiça de uma acusação falsa. Recentemente eu vi também uma entrevista de um ex-pastor, não sei, Felipe, agora não lembro o nome, enfim, que ele contou, o seu relato, sua experiência em relação a tudo que aconteceu, de uma falsa denúncia da sua esposa de que ele teria estuprado, o filho da sua ex-esposa. No caso não era filho dele. Mas enfim, ele passou por um linchamento público e se comprovou depois que realmente era mentira. Aliás, a esposa dele era muito amiga, da Flor de Lis. Então, você vê o desnível, das coisas. E a gente, coloca hoje, no tribunal da Inquisição da internet, acusa as pessoas sem prova e gera danos para a vida das pessoas. E essa irresponsabilidade a gente tem que coibir, a gente tem que dar um freio, porque isso é uma grande injustiça. Aliás, o dia 23 de agosto é o dia de combate a toda injustiça. Então a gente tem que combater a injustiça não só no dia 23 de agosto, mas há um dia de combate à injustiça. E o Brasil é um país que tem muita injustiça. Embora nós tenhamos uma Constituição que deveria, dar amparo para a nossa legislação, no sentido de promover igualdade para todos, porque todos somos iguais perante a Constituição Federal e as leis têm que ser iguais para todos, a gente sabe que nem sempre ela é assim. O princípio está muito bonito no papel, mas a prática às vezes não é assim, ou nunca foi assim. Nós temos no jornal policialesco o cara chamando o pobre que é o suspeito de vagabundo. E quando é um cara de terno e gravata de nível superior, provavelmente esse mesmo que chama o cara lá que é pobre, mal vestido, maltrapilho de vagabundo, ele vai chamar esse de suspeito. Ou seja, nós temos, a desigualdade aí das questões. Se ainda se rasga a desigualdade, para todos, se coloca então que nem todos são iguais, nós ainda temos a quebra de mais um princípio da Constituição Federal. A partir do caso Smelling, nós vamos ver uma situação muito triste, porque na mesma Carta Magna
né, que o PT não aceitou lá atrás, que votou contra, diga-se de passagem, nessa mesma Carta Magna, esta mesma Constituição diz que, né, cabe o ônus da prova ao acusador. Ou seja, ela te dá a presunção de inocência, que não havia na ditadura militar. Isso foi um avanço. Só que esse avanço hoje só está no papel. Na prática, nós tivemos uma denúncia vazia que cada vez mais se esvazia. Inclusive, sendo que a denúncia da Dani Calabresa, que é a principal figura do caso Smelling, não sendo aceita mais pelo MP. O MP não conseguiu colocar, né, nessa ação contra o Márcio Smelling, né, como acusadora, quer dizer, é arquivada a acusação da Dani Calabresa. E aí vai se arquivando, né? Vai se arquivando cada vez mais. O Márcio Smelling traz toda uma documentação, traz todo o conteúdo de vídeo, de áudio, provando a sua inocência, provando que, né, aquilo ali era, né, aquelas ali eram as assediadas de Taubaté. A senhora Dani Calabresa, que por sua vez era cliente da senhora Mayra Cota. Mayra Cota, que era, né, uma figura ligada à Gleisi Hoffmann, que já trabalhou no governo Dilma, enquanto a dona Gleisi Hoffmann foi ministra da Casa Civil. Pois é, a dona Mayra Cota, né, que, enfim, tem trânsito com o PT. Estas mesmas que estão lá e foram lá ao lado da Janja para fazer o marco contra, né, o combate, né, ao assédio contra as mulheres. Ora a denúncia era para a questão sexual, ora era uma questão de assédio moral. E no fundo de tudo isso, nós temos a vida destruída de uma pessoa por falsa denúncia, a causa, né, que é importante do combate ao assédio sexual contra as mulheres e outras coisas mais, sendo prejudicada, sendo jogada no lixo, né, por conta de gente irresponsável, e os que realmente promovem isto, né, comemorando e rindo à toa. E fora também, né, aqueles que sempre foram contra qualquer combate, né, contra o assédio às mulheres, contra, né, a defesa dos direitos das pessoas, né, por exemplo, os bolsonaristas comemorando isto, porque isso legitima as suas falas e tira a legitimidade de quem sofre o assédio sexual, ou o abuso sexual, ou o estupro, qualquer coisa que o gênero. Então, meus caros, essa situação é ruim para todos nós. Não temos o que comemorar. Agora, o que nós temos que verificar é o seguinte, que no país onde tem um governo dito de esquerda e progressista, é neste país que o princípio, né, da inocência foi retirado, ou da prévia inocência foi retirado. Tudo por conta né, da defesa de uma ideologia do não sei o quê. Da ideologia que não leva a nada, a lugar nenhum, que nunca construiu nada. De um feminismo vazio e tosco. De um feminismo que atiça cada vez mais, né, o machismo. Que coloca todos os homens como potenciais predadores sexuais. Que não educa, que não dialoga, que não promove o que nós deveríamos promover, que é uma revolução no sentido de transformar a mentalidade da humanidade igualitária, onde tenhamos não uma questão de gênero como uma questão de separação, mas de igualdade de oportunidade para todos. É isso que nós deveríamos lutar. Mas essa gente quer o que? Holofotes, quer microfones, quer câmeras, quer views, quer inscritos. Sabe? É isso que me revolta. E aí eu ouvi isso aqui e eu tenho que falar, tá? Porque me dói muito dizer isto. Mas como nós temos um jornalismo de quinta categoria. Vamos ver um pouquinho do que o Felipe Campos fala a respeito do caso Márcio Smelling. Eu acho que vale a pena, porque é um case interessante, né, para a nossa análise aqui neste conteúdo.
E é revoltante o que acontece, né, e o que se faz com Márcio Smelling. Vamos ver o que o Felipe Campos fala. Márcio Smelling abre o jogo após se tornar réu e reclama de morosidade. Ex-contratado da TV Globo afirma que vítimas manobram juridicamente o processo movido contra ele. Vamos lá! O ator Márcio Smelling, ex-diretor de humor da TV Globo, acusado de assédio, se pronunciou na tarde desta quarta-feira por meio de um vídeo publicado no seu perfil no Instagram. Ontem, ele se tornou réu por assédio sexual contra 3 vítimas após acolhimento do caso pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, confirmado pelo Ministério Público também do Rio de Janeiro. No vídeo, gravado originalmente em maio de 2023, o humorista reclama da morosidade do caso e diz que as supostas vítimas estão manipulando juridicamente o caso. E ele afirmou ainda que não será condenado e que o processo movido contra ele está cheio de mentiras. Ele reclama que o caso está atrasado 9 meses. Abre aspas, nesse caso, a morosidade da justiça é uma morosidade provocada por elas, supostas vítimas. Acho importante fazer esse discurso aqui, porque ele virá. Quando eu não for condenado, vai vir o discurso de que a justiça é lenta e de que eu escapei por uma manobra jurídica. Elas manobram juridicamente este caso para que o caso se prolongue, diz na gravação. Aí, abre aspas, esse caso estava para conclusão no Ministério Público em 31 de agosto de 2022. E o que elas pedem? Para que volte para a delegacia para ouvir 2 testemunhas. Uma não aparece e ela está na entrevista do Metrópole. A outra não aparece também, mas estava em Brasília. E essa segunda, a carta precatória, volta para o endereço errado. Aí sabe o que acontece agora? Elas desistem das 2 testemunhas, reforça o ator. Aí é sacanagem. Ah, Aí é você realmente brincar com a cara da justiça e achar realmente que um caso como esse, que a gente espera já um resultado, não um resultado, mas que a gente está esperando realmente que tenha realmente um desfecho esse caso, e olha só o que acontece, esse desfecho não chega. Então, ou seja, eu acho muita sacanagem tudo isso está acontecendo, sabe? Eu acho que essas retaliações, principalmente quando fizeram com o José Maier, que eu fui completamente contra, isso mexeu demais comigo, mas muito na época. Porque eu via que alguma coisa ali não estava correta, sabe? Ali, quando eu descubro também que ela tira a queixa, retira a queixa, porque veio aquele movimento, mexeu com uma, mexeu com todas, enfim, porque a mulher, nós temos que pegar a mão da outra e juntas, vamos juntas, elas se jogam tudo no tanque de ácido, é uma loucura, uma que sai queimando a outra, enfim, olha, vira um horror. Mas acontece que eu acho que esse papo da sororidade é um papo para ser discutido, sim, mas não da forma como é discutido. Até porque eu acho que a tal da Tsunami, que era a figurinista que a acusou e, na verdade, denunciou e fez a denúncia contra o próprio José Maier, ela deveria ter levado o caso à frente e não simplesmente... aí o Felipe Campos vai lá, relaciona este caso do Márcio Smelling, né, com o caso do Zé Maia. Tá. Até aí, acho que é uma relação justa. Mas vamos lá, vamos adiantar aqui, vamos ver o que ele vai falar no final. Tá? mulher, que num caso tão relevante quanto esse, como foi no caso da Tsunami, que ela pudesse levar à frente e simplesmente pegar e falar assim, olha só, agora eu coloquei realmente um assediador, ele está pagando pelo que ele cometeu. Então, ou seja, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque ela foi lá e tirou. Daí o que ela faz com a causa? Ela menospreza a causa, principalmente aquela do mexeu com uma, mexeu com todas. Ela coloca a causa lá embaixo, aonde as mulheres realmente continuarão passando por assédio, vão continuar sendo estupradas. Por quê? Porque por causa de mulheres como a Tsunami, que vai lá num momento mais crucial e específico da história, ela vai lá e retira a queixa. Ou seja, não fica legal. Não é legal esse tipo de atitude. Então, se você abrir uma denúncia contra quem quer que seja,
leve à frente. Por quê? Porque é só dessa forma que as pessoas entenderão que não se deve entrar em terreno alheio sem pedir licença. É isso. Aí você vê a picaretagem do jornalismo brasileiro. Aí você vê a picaretagem do jornalismo brasileiro, porque, veja bem, o que dá a entender aqui? O que o Felipe está dizendo? Está ensinando o quê? Que o Márcio assediou de fato as moças? Qual a comprovação disso? Ele não tem nenhuma comprovação disso. Mas está aí. Eu quero saber se o Felipe vai falar que no caso da Calabresa, ela teve, por parte do MP, a sua denúncia arquivada. Não conseguiu trazer as provas para ir adiante. Por que não fala isso? Ah, isso não falou, né? O único que está falando isso é o Ricardo Feltrin. Porque nem o UOL, nem o Universo, nem nada. Ou seja, vocês falam meias verdades hoje na imprensa. Então, fosse o tempo que você lia uma matéria, seja num jornal de direita ou de esquerda, mas enfim, tu olhasse, não, tá no jornal, tem o fundo, aconteceu o fato. Hoje tu olha e tu fica questionando, será que aconteceu isso? A cara fala, já fica naquela dúvida. E isso é ruim para todos nós. Eu fico olhando assim, o cara que fala uma coisa dessa, como o Felipe falou, tá? Eu espero que, né, quem sabe, o Márcio Smelly também processe ele. Porque é digno de processo, na minha opinião, é digno de processo. Porque está colocando ainda, né, sem um julgamento transitado, colocando de forma sutil, mas colocando como condenado, como quem promoveu a questão, o Márcio Smelly. Então, pro Felipe, ele pode achar isso, não tem problema, o direito teria achar na casa dele, mas ele não pode pegar o microfone e dizer uma bobagem dessa. Uma bobagem dessa, Felipe. Olha, que saudade do tempo que tu dublava no Qual é a Música. Lá era legal. Agora, tu como opinador, bom, como opinador, com todo respeito, né? É lamentável. E contra essa injustiça, meus caros, é que eu vou me levantar. Eu vou fazer a minha parte. Eu tô como, né, o Beija-Flor no incêndio. Meu canal é pequenininho, quase ninguém me vê. Tô lá com uma gotinha d'água, mas eu, com a minha gotinha d'água, eu vou tentar, da melhor forma possível, apagar o incêndio, né, causado pela lacração, pela falsa denúncia, pela desonestidade que nós temos visto no caso Márcio Smelly. Né? Mellin representa hoje, né, o caso Mellin representa um que é de mais abjeto, porque não foi com Jair Bolsonaro que o artigo 5º da Constituição foi rasgado. Foi no governo daqueles que se dizem democratas, que se dizem progressistas. Lamentável dizer isto. E uma imprensa que está aí falando esse tipo de coisa, sem responsabilidade alguma. Esta é que é a grande verdade. Opinam sobre coisas sérias como se estivessem opinando sobre novelas da Globo, sobre tramas fictícias. E não opinam sobre fatos olhando a realidade. Tentando ser justo porque aqui na novela é um fato fictício. Mas a vida real é a vida real, é a vida das pessoas. Mas enfim, a justiça um dia se fará. Um dia se fará nessa terra e nesse país. Nós vamos lutar até o fim. E como diria Darcy Ribeiro, eu detestaria andar, né, estar ao lado daqueles que venceram. Minha consciência é tranquila. É isso. Força Mellin e força a todos e a todas desse país que sofrem toda e qualquer forma de injustiça. Nós vamos sempre lutar contra elas.